Nós vamos ler dois textos, João 13, Lucas 22. Nós vamos começar por Lucas, tá bom? Lucas 22, bem facinho aí para você achar. Lucas 22. A partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaço cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a ceia. E prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Jesus se pôs à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que na mão do traidor está comigo a mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si: qual deles seria o que estava para fazer isto? Agora eu quero pedir que você ande um pouquinho para frente e abra sua Bíblia. Vai aí um pouquinho no endereço aí de João capítulo 13. Anda algumas ruas aí na sua Bíblia. Amém? João 13, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos para você entender. A mesma história, só que em dois livros diferentes, ok? Mas é a mesma história, eu quero trazer essas duas perspectivas para você, para nós nessa noite. 13:1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Uau! Ele sabia que a hora dele estava chegando de voltar para a casa do Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Diga para quem está do seu lado: Jesus te amou até o fim. Mesmo sendo você quem você é, Ele te amou até o fim. E aí diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus lhe respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo, Pedro. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas por favor, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, se possível todo o meu corpo. Esse é o Pedro, né? Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Agora o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhe fiz?
vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sou, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. Versículo 21 agora. Depois de dizer isto, se angustiou em espírito e afirmou. Jesus, nesse momento, ele está angustiado. Ele está tendo um diálogo com seus discípulos. E nesse momento a alma dele se angustia. Em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal para este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Lendo esse versículo eu sempre dou uma risada e eu sempre lembro do Miguel. Se o Miguel é igual a Pedro, eu imagine como Pedro estava naquela mesa falando para João. O Miguel, ele é muito espontâneo, comunicativo, então desde pequeno, né? Então, filho, olha, seja discreto. Olha, quando você for falar alguma coisa, vem aqui para a mãe, fala baixinho, né? E aí, então, olha, vem aqui, fala baixo, né? Fala só, mãe, você ficou assim, pai, você veio. Oi, filho. Ele está falando baixo, mas ele está sendo o quê? Expressivo. Mãe, você viu que fulano está aí? É desse jeito. E a gente dá risada com ele, porque ele fala baixo, mas ele é expressivo. Esse é o meu Miguel. E aí eu fico imaginando Pedro nessa mesa. Jesus está dizendo, olha, um dos 12, um de vocês vai me trair. E aí diz que João estava reclinado em Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. E aí Pedro faz sinal para João. João. Pergunta para ele. Pergunta, João. Todo mundo vendo Pedro falar. João, pergunta para ele, João. Quem é o traidor? Por que Pedro não perguntou, não é verdade? Pedro podia ter perguntado, mas Pedro cochichou para João. Bem discretamente, eu imagino. João. Pergunta aí, vai. Às vezes você é assim também, né? Tem coragem de falar e manda alguém falar por você. E aí a palavra diz que João pergunta. E aí o texto continua nos mostrando que então aquele discípulo reclinado sobre o peito de Jesus perguntou. João obedeceu Pedro. Falou, tá bom, vou perguntar, Pedrão. Eu fico imaginando como era divertido estar com esses 12 discípulos aqui, não é verdade? Jesus respondeu, quem é que vai me trair? Vou contar para vocês. E aí Jesus diz assim, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e tendo molhado deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou. Satanás entrou onde? Nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça rápido. Naquele momento, ali já não era mais só Judas. Satanás entrou em Judas. E Jesus olha para Judas naquele momento e diz, aquilo que você tem que fazer, faça rápido. Jesus sabia que ele era o traidor. E aí a palavra diz que nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia o bolso, o dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa. Ou então o que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Espírito Santo, essa é a tua palavra.
Nós pedimos que os teus anjos poderosos permaneçam acampados ao redor desta casa, ao redor desta igreja, ao redor do quarteirão aqui deste lugar, em nome de Jesus. Pedimos que os teus anjos também estejam aqui em nosso meio, anjos ministradores passeando em nosso meio, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor leve cativo agora os nossos pensamentos, a soberania de Cristo. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor toque, Senhor, em nome de Jesus, nosso coração, e que nós possamos discernir essa palavra nessa noite, que nós possamos receber essa palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, que seja uma noite de cura, de transformação, de resgate, que seja uma noite poderosa, aonde a nossa alma, Senhor Deus, será preenchida com o pão da presença. Nós queremos te ouvir, Senhor, que não seja eu, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, que eu não fale, Senhor, que a minha boca seja para glorificar o seu nome nessa noite. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, o tema da nossa palavra é: o convite não foi cancelado. Queria que você repetisse comigo: o convite não foi cancelado. Fala mais uma vez: o convite não foi cancelado. Aleluia. Esses dois textos, como eu disse, são dois textos que mostram a mesma história em perspectivas diferentes. E tem outros também que falam a respeito desse momento que Jesus estava com os seus discípulos. E eu quero compartilhar com você nessa noite algo muito especial que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu estava preparando a palavra, eu ia trazer uma outra palavra. Mas ontem eu fui assim realmente direcionada pelo Espírito de Deus para trazer essa palavra. Eu sei que existe algo especial da parte de Deus, daquilo que Ele quer entregar, aquilo que Ele quer fazer nos nossos corações nessa noite. Existe um elemento em comum em muitas histórias bíblicas relatadas a respeito de Jesus. Eu vou repetir para você. Existe um elemento em comum em muitas histórias bíblicas relatadas da vida de Jesus. E ao passearmos por essas histórias bíblicas, onde Jesus estava ali se manifestando, onde Jesus estava ali com pessoas, nós encontramos a mesa. Diga comigo: a mesa. Por várias vezes Jesus esteve à mesa com os seus discípulos, com os seus familiares, com os seus amigos, com homens e mulheres improváveis. Se você for olhar na Bíblia, muitas vezes, um elemento que se repetiu em algumas cenas é esse elemento chamado mesa. Jesus realmente usufruiu da mesa. E a mesa para Jesus não era só sobre comer, mas a mesa para Jesus era sobre transformação, era sobre amor, era sobre afeto. A mesa para Jesus era sobre restauração, era sobre revelação. A mesa para Jesus era sobre afeto. A mesa para Jesus era sobre partilhar aquilo que Ele tinha. Eu não sei você, se você já foi em uma festa ou foi em um evento de bicão. Você já foi em um evento de bicão? Você não foi convidado, o dono da festa não te convidou, mas você conhecia alguém e alguém te convidou para ir nessa festa ou para ir no jantar. E aí você chega lá, você chega de bicão. Quantos aqui já vivenciaram isso? Ou quantos já prepararam um evento, uma festa, um jantar, um churrasco, e você se programou, contou direitinho as pessoas que você convidou, estava tudo programado, e de repente um dos seus convidados se sentiu na liberdade, na cara de pau, de convidar alguém que você não convidou, e de repente essa pessoa chega na sua casa, e não chega só ele, chega mais pessoas. Se você é uma pessoa muito sistemática, você com certeza não gosta dessas coisas, porque você gosta de tudo muito planejado. Ou de repente você fez você convidou alguém para estar na sua casa, e para que essa pessoa fosse, ela tinha que levar alguém, mas esse alguém você não queria que fosse. Mas para que essa pessoa fosse, você tinha que liberar essa outra pessoa. Mas sabe, o melhor mesmo é você estar em uma mesa onde você foi convidado para estar na mesa.
Não é ir de bicão, não é ir, né, de penetra, mas o melhor de tudo é quando você está em uma mesa e você foi convidado para essa mesa. Sim ou não, queridos? Amém? Quantos de vocês aí, de repente você não tem dificuldade com isso? Você, se alguém te chamar, você vai, você nem sabe quem é a pessoa, você nem sabe se vão te receber bem, mas você não liga. Eu preciso ter garantias, geralmente, né? Eu preciso ter garantias de que eu fui convidada para estar ali. Eu sou muito sistemática com isso. Então, eu preciso saber se realmente alguém chega. Vamos lá, tá, mas espera aí. Eu não gosto de chegar em um lugar onde a pessoa não estava esperando, onde eu não fui convidada para estar ali. Então, eu preciso... Às vezes, homem é assim, eles combinam coisas, não é? As mulheres aí vão me entender nesse momento. Eles combinam coisas... E eles acham que as mulheres vão adivinhar, não é? E aí, não, nós vamos almoçar na casa de fulano. Ah, ok. Mas a esposa do fulano está sabendo? Às vezes a esposa do fulano nem está sabendo. Você chega lá, né? Então, tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda. Mas, diga comigo assim, nada melhor do que sentar em uma mesa que você foi convidado. Não tem nada melhor. Sabe, queridos... Eu, quando sou convidada para ir em uma casa, às vezes sozinho, às vezes com a minha família, quando somos convidados, e aí nós chegamos lá naquela casa, e ali naquela recepção, eu sou uma pessoa muito contemplativa. Para mim tudo fala. E não é sobre glamour, não é sobre luxo, é sobre afeto, é sobre sentimento de pertencimento. E quando eu chego em casas assim das nossas ovelhas ou de outras pessoas que nos convidam, eu penso assim, uau, essa pessoa pensou em nós. Essa pessoa parou um tempo da sua vida para nos receber. E quando eu olho para aquilo, eu penso, algumas horas da vida dessa pessoa, ela parou para organizar. E eu quero repetir, não é sobre luxo. Às vezes ali é uma coisa muito simples, mas só quando eu penso que aquela pessoa parou para se organizar, para me receber, eu me sinto muito amada. Eu penso, pararam um momento para que esse banquete aqui fosse colocado. E quando nós colocamos aqui, quando nós estávamos aqui, todas as vezes que nós estamos aqui organizando a mesa com ele, preparando, né, o evento, o seminário à mesa com ele, nós pensamos em cada detalhe. Nós pensamos em cada mulher, nós pensamos como recebê-las, como acolhê-las. Nós queremos fazer com que, a hora que elas entrem neste lugar, que elas se sintam amadas, que elas sintam que toda uma equipe pensou nelas. Quando nós estamos organizando, o desejo do meu coração é que elas realmente sintam que elas são parte disso. Nós pensamos em cada nome, nós colocamos cada nome individualmente nas mesas. Nós numeramos as mesas, cada pessoa. Então, no nosso último aqui, a mesa com ele, nós tínhamos quase 300 mulheres, nome por nome digitado, nome por nome colocado nas mesas, para que elas se sentissem amadas. Algumas percebem, outras talvez nem percebem, né? Todo o trabalho que é feito. Algumas talvez nem valorizam, mas não é sobre isso. É sobre, quando eu paro e penso, eu sei que eu pensei em cada uma dessas mulheres. Quando elas chegarem aqui, sabendo ou não sabendo, mas elas sentirão o amor neste lugar. Bom, queridos, por que eu estou dizendo isso tudo para você nessa noite? A respeito de ser convidado, a respeito de preparativos, a respeito... Por que eu estou compartilhando isso com você nessa noite? Porque por trás de uma mesa preparada tem uma história. Fala comigo, por trás de uma mesa preparada tem uma história. Amém? Queria que você anotasse isso, você que está anotando. Por trás de uma mesa preparada tem uma história. Você não chega num lugar e tem uma mesa preparada e alguém estalou os dedos e a mesa está ali. Você não chega num culto como esse e os anjos estalaram os dedos, os anjos vieram para cá e aí os anjos limparam aqui a igreja
para o final de semana, os anjos vieram, organizaram, os anjos arrumaram a mesa, os anjos estão lá na mídia, os anjos estão tocando aqui no louvor, os anjos estão no estacionamento, os anjos estão na recepção, os anjos estão no ministério infantil. Não. Quando você chega aqui, tem um banquete preparado, há uma história por trás, há pessoas envolvidas. Quando você chega aqui, você está no conforto. Hoje nós temos ar-condicionado, nós temos cadeiras estofadas. Eu lembro uma vez que alguém disse assim: pastor, eu fico meio assim de convidar os meus amigos para ir na igreja, porque não tem ar. E eles não vão se sentir à vontade. Então, quando você chega aqui, tem toda uma história por trás. Tem pessoas envolvidas. E eu quero te convidar para caminhar em uma história. A história desta mesa aqui. Esta mesa onde Jesus ceiou com seus discípulos pela última vez. A última ceia antes dele ser crucificado. Essa mesa posta, essa mesa com os seus discípulos, não foi no estalar de dedos. Existe uma história por trás dessa mesa e eu quero te convidar para nós caminharmos nessa história de Lucas, onde nós lemos, e de João também. E para você entender nesse exato momento da história, aqui onde nós lemos, nesse exato momento, Jesus sabia que ele estava prestes para ser crucificado. Jesus sabia que ele estava prestes para ser traído. Ele sabia que ele estava prestes a viver uma das suas maiores dores. Nesse exato momento, aqui onde nós lemos, era tempo de celebrar a Páscoa. E os judeus, eles celebram a Páscoa. Foi instituído lá desde Moisés no Egito. Eles celebravam a Páscoa. E Jesus estava ali com os seus discípulos. E era o tempo de celebrar a Páscoa. Em João 12, 27 diz assim: Jesus tanto sabia que aquilo estava prestes a acontecer. Ele tinha clareza do que estava para acontecer com ele, que em João 12, 27 diz, Jesus fala assim: o meu coração está angustiado, a minha alma, ali diz agora o meu coração está perturbado, em uma versão diz o meu coração está angustiado. E Jesus disse assim para os seus: mas o que eu direi? Eu direi ao Pai: Pai, me livra dessa dor, me livra desse momento. Jesus está ali abrindo o seu coração em um momento de angústia. E ele fala: o meu coração está angustiado, mas eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o quê? Eu posso até dizer para o Pai: Pai, me livra disso. Pai, me tira deste lugar. Mas não, eu não pedirei ao Pai. O convite não será cancelado. Vai ter festa. Eu vou cumprir o meu propósito até o final. Ele diz: eu poderia até pedir ao Pai, mas quando eu vim do céu para a terra, eu desci sabendo do meu propósito. Eu desci sabendo que eu iria resgatar, eu iria salvar muitos. Quando Jesus estava angustiado, Jesus estava ali sofrendo, porque ele sofreu. Ele sofreu muito. Mas ali em meio àquela angústia, Jesus viu eu e você. Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava ali naquele momento difícil, ele viu lá naquela cruz o seu nome, o meu nome, e ele diz: a festa não será cancelada, o convite não será cancelado, eu vou até o fim. Aleluia, dê um aplauso aí ao seu Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Se tem alguém nessa terra que conhecia o seu propósito, era Jesus. Ele sabia. Ele, como homem, ele veio, cumpriu o seu papel. Mas ele, como Deus, ele sabia de tudo que ia acontecer. E ele não desistiu. Ele olhou para aquele lugar. Ele olhou para mim e para você. Ele poderia não ter. Ele poderia ter dito: quer saber de uma coisa? Esse povo é muito difícil. Mas quando eu olho para isso, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que Jesus é ali em meio à sua dor, Ele me viu. Ele me viu mesmo sendo falha, mesmo sendo alguém que não merecia, mesmo sendo alguém tão ruim.
Jesus me viu e decidiu ir até o final. Jesus viu você e Ele decidiu ir até o final. E como eu disse, era tempo de celebrar a Páscoa. Então Jesus chama Pedro e João. Jesus chama 2 discípulos. Eram 12, Jesus chama 2, Pedro e João, e diz: Pedro e João, seguinte, meus filhos, hoje a mesa é por conta de vocês. Uau! Pedro e João, hoje não serão as mulheres que vão preparar uma mesa, mas vocês 2 vão preparar uma mesa. Para quem acha que só mulher tem que fazer serviço de casa, né? Jesus fala: Pedro e João, vocês hoje vão cuidar da mesa para nós. Jesus poderia, sim ou não, ter dito: vá até a casa de Maria, vá falar com a fulana, com a ciclana e peça para elas prepararem a mesa. Mas não, Jesus decide pedir para os seus discípulos homens. E Ele diz: vocês vão cuidar da mesa hoje. Vocês vão preparar a ceia. E eu quero que vocês preparem tudo, organizem tudo, Pedro e João. E aí Pedro e João, os versículos seguintes, Pedro e João diz assim: Senhor, mas onde o Senhor quer que a gente prepare? Hein, Senhor? Onde? Como? Onde o Senhor quer que a gente prepare a ceia? Eu imagino que eles não estavam ali preparados para aquele pedido de Jesus. E eles perguntam: onde nós prepararemos a ceia? E aí Jesus continua ali um diálogo com os seus discípulos. E aí Jesus fala assim: calma, está tudo combinado, está tudo certo. Eu já esquematizei tudo. Eu imagino Jesus ali conversando com eles. E Jesus fala para eles assim: olha, o seguinte, já está tudo certo, vocês vão fazer a parte de vocês. Mas eu já me organizei com tudo. Vocês vão até a cidade. E lá na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Como assim com um cântaro de água? Não era comum homens estarem com cântaros de água. Eles não perguntam. Eles não questionam. Não era comum os homens estarem com cântaro de água. Jesus fala: vão até a cidade. Entrem lá. Tem um homem esperando por vocês. E ele vai estar com um cântaro de água. E quando vocês virem esse homem, sigam ele. Sejam detetives. Siga ele sem ninguém ver. E vá até o final, até onde ele chegar. Quando chegar lá, nesse lugar, vocês vão procurar o dono da casa. Vão até o dono da casa e pergunta para o dono assim: o mestre mandou perguntar qual é o lugar que ele poderá preparar a Páscoa para poder celebrar com os seus amados discípulos. E eles ouviram aquilo de Jesus e eles foram. Eles não questionam Jesus. Então sai nada mais nada menos do que Pedro e João para a cidade à procura de um homem com cântaro de água. Eu imagino eles combinando entre eles. João, Pedro mais falante, né? João, o seguinte, você fica de olho de um lado, eu fico de olho do outro lado. Presta atenção, João, nós temos que encontrar esse homem com um cântaro na mão. E eles combinando: ó, o seguinte, fica atento, não fica despercebido não. E aí eles chegam na cidade, exatamente como Jesus disse. O homem estava lá com um cântaro de água. E aí eles olham para o homem. Qual era a próxima direção? Sigam o homem. Vão até onde ele for. E eles seguem o homem. E aí quando eles seguem o homem, eles chegam na casa, eles encontram o dono da casa. E eles falam assim: ei, o mestre pediu para que a gente viesse até você para perguntar onde é que você vai ceder para que a Páscoa seja celebrada por ele e pelos seus discípulos. E aí a palavra de Deus nós lemos aqui, você pode ir acompanhando. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Próximo. Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os
Engraçado que Jesus disse que ele ia encontrar um homem, sim ou não? Que era para ele seguir, que ia ter uma casa, nessa casa ia ter um dono, ia ter um lugar. Mas Jesus disse que os preparativos estavam prontos? Não. Jesus disse que tinha uma casa, um homem, um dono de uma casa, um lugar. Mas disse para Pedro e João, vocês vão preparar essa mesa, os preparativos é com vocês. E assim eles fizeram. Eles ali fizeram aquilo que Jesus fez. E aí então, imagino ali Pedro e João arrumando a mesa. Meus irmãos, eu fico imaginando a cena. Quantas irmãs aí, os seus esposos ajudam aí nas tarefas de casa? Dá um tchau assim para mim ver você. Glória a Deus. Irmãos, sigam o exemplo do seu pastor, viu? É um homem que ajuda em casa. Glória a Deus, aleluia. Os meus filhos também. Aí eu imagino ali Pedro e João arrumando a mesa. João, não é assim não. Ô Pedro, fica quieto, Pedro. Deixa eu fazer do meu jeito. Não, João, mas ó, esse aqui quem vai sentar aqui é fulano. Pedro, organiza aí, fica quietinho. Um falando com o outro, um ajeitando. Ai, tá bonito, né? Olha só, ai que legal. Jesus vai gostar dessa mesa? Nossa, mas nós dois, hein? Nem imaginava que a gente conseguiria arrumar uma mesa tão bonita assim. E diz então que a mesa já está pronta. E aí, passado um tempo, Jesus chega. Chega com quem? Com os 10. Jesus chega com os 10 discípulos e tudo já está preparado. No cenáculo, nós estivemos lá no cenáculo, onde aconteceu a ceia, essa última ceia. Eu queria pedir para que eu fiz uma filmagem quando nós estivemos agora em Israel. Eu mandei aqui só para vocês verem, exatamente nesse lugar aqui, foi onde aconteceu essa ceia que Pedro e João prepararam para estar com Jesus e os seus discípulos. Dá uma olhadinha. Está vendo aqui? Aqui é o cenáculo. Algumas dessas pedras aí, no cenáculo, são pedras originais. Não são todas, mas algumas ali do chão. São pedras originais da época de Jesus. Pedras onde o próprio Jesus pisou nelas. Esse é o cenáculo. É um sentimento inexplicável estar nesse lugar e saber que Jesus esteve ali com os seus 12 discípulos. E é nesse lugar onde Satanás entra em Judas, exatamente aqui neste lugar. Já quero fazer uma hashtag aí, se você tem desejo de ir conosco para Egito e Israel em 2025, você dê o seu nome aí na secretaria da igreja, nós teremos uma caravana. Queridos, é inexplicável. Quando você vai nesse lugar, depois você lê a Bíblia não é mais a mesma. A Bíblia salta dentro de você. Enquanto lendo esse texto aqui, eu lembrei, estando aqui nesse lugar, então o coração pulsa mais, você consegue visualizar, consegue entender toda a cena. Então fica aí uma dica, se você quiser estar conosco em 2025, você pode dar o nome aí para a Aline, em nome de Jesus. Então, aqui nesse momento, a Bíblia diz que Jesus chega com os seus discípulos, ele senta na mesa, lá em Lucas, vamos voltar aqui em Lucas um pouquinho, diz que, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, versículo 14 de Lucas, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele, então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha só que tremendo isso. Eu imagino Jesus ali quando ele senta naquela mesa. A mesa naquela época era baixinha. Não é como essa mesa alta, baixinha. Ele senta com os discípulos. Eu imagino ele dando aquela suspirada bem profunda. Dizendo: uau, eu desejava tanto estar aqui. Eu esperava tanto por esse momento. Para estar com vocês, meus amados discípulos. Eu esperava sentar essa mesa com vocês. A Bíblia diz que, a Bíblia se refere que Jesus estava ansiosamente na expectativa de ter aquele momento com os seus discípulos. Queria que os intercessores começassem a orar. Muita movimentação. E uma palavra como essa
Então a gente vai, os intercessores, líderes comecem a orar. Eu percebo que alguns irmãos estão querendo cochilar. E é isso que acontece. A palavra de Deus, ela pode ser roubada no nosso coração em um momento como esse. Porque é numa palavra como essa que demônios, que pessoas são curadas. Demônios, eles não resistem ao poder. Porque na mesa de Deus, a cura, a restauração, a provisão, a transformação. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, fiquem atentos aí em nome de Jesus. Então, Jesus estava com muitas expectativas para estar ali com os discípulos. Ele mesmo fala a respeito disso. Eu não sei se você já se preparou para um evento e você organizou talvez um aniversário, um casamento, você teve que cancelar porque algo aconteceu. Um imprevisto aconteceu e você teve que cancelar. Alguém aqui nessa noite já precisou cancelar um evento? Ergue a sua mão assim para eu te ver. Algumas pessoas já precisaram cancelar um evento. Ou você que está aqui, você foi convidado para um evento, um jantar, um café, talvez um casamento, talvez até um aniversário. E de repente alguém liga para você dizendo, olha, nós cancelamos o evento. Nós precisamos cancelar o evento porque aconteceu um imprevisto. E aí então o evento é cancelado. Jesus tinha tudo para cancelar esse evento. Mas ele não cancelou o convite. Ele poderia ter cancelado, mas ele foi até o fim. Você não recebeu uma carta dizendo Jesus desistiu. Você não recebeu uma mensagem dizendo Jesus decidiu não se sacrificar por você. Não, o convite foi feito, está feito até a eternidade. Jesus foi até o fim. Ele está ali sentado naquela mesa com os seus 12 discípulos. Uma casa emprestada, uma mesa emprestada. A casa não era de Jesus, era uma casa emprestada. A mesa era emprestada. Jesus pede para alguém ceder o espaço para ele poder celebrar com os seus discípulos. E ali está ele, uma mesa emprestada, para deixar registrado para a humanidade o amor dele, sacrificial, por mim e por você. A igreja de Cristo tem banalizado o sacrifício de Jesus. A igreja de Cristo não tem entendido realmente a importância de estar à mesa, a importância de estar neste lugar onde Jesus esteve por muitas e muitas e muitas vezes. A mesa, sim, a mesa da sua casa, é um lugar que Jesus quer sentar e Ele quer participar com você e com a sua família. Hoje nós temos uma mesa posta, hoje é noite de ceia. Jesus está aqui. E Ele disse, o convite não foi cancelado e Ele será até o dia que eu voltar. O convite estará feito para todos aqueles que desejarem. Mas infelizmente, queridos, muitos têm banalizado o convite do Mestre. E é nesse dia aqui, é nesta comemoração, que a ceia é ali por Jesus, a ceia é estabelecida. É aqui que a ceia é estabelecida. É nessa celebração da Páscoa que Jesus estabelece a ceia. Queridos, duas coisas muito importantes para o cristão: batismo e ceia. Foi instituído pelo próprio Jesus. Jesus se batizou. E a ceia, foi Ele quem estabeleceu a ceia. Ele disse, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês estiverem na mesa, que vocês cearem, façam isso em memória de mim. É aqui que a ceia é estabelecida. É aqui que Ele deixa um recado para a humanidade. É aqui nesse lugar que Ele deixa um recado para mim e para você. Os convidados não eram perfeitos. A casa era emprestada, a mesa era emprestada. Os convidados não eram perfeitos. Ali tinha Pedro que ia negar, tinha Judas que ia trair. Mas ele decidiu ir até o final. Ele poderia ter olhado para aquilo e ter dito, eu não vou continuar com essa história. Eu não vou continuar com esse projeto. Eu não vou continuar, chega. Um vai me trair. Eu estou sentado com 12.
Um vai me trair, vai me vender por dinheiro. O outro vai me negar. E ele sabia quem ia trair, ele sabia quem ia negar. Mas naquela mesa também tinha João, que foi até o fim. Sabe, Jesus sabe que você não é perfeito. Ele sabe das suas falhas. Ele sabe onde você está exatamente nesse momento da sua vida. Mas Ele decidiu não cancelar o convite por causa de você. Ele decidiu ir até o final por causa de você. Ele decidiu se sacrificar. E sabe, mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo, o amor dele nos constrange de tal maneira, a ponto dele se entregar por mim, por você, mesmo sabendo que muitas vezes você poderia negá-lo. Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que nos resgata? Que amor é esse que nos aproxima dessa mesa? Uma mesa de pessoas imperfeitas, uma mesa de pessoas que estão cada uma vivendo o seu processo, os seus processos. Ele poderia ter dito: eu não vou continuar com esse plano. Mas ele não desistiu. Ali ele estabelece essa mesa dizendo: essa mesa aqui, eu estou hoje com vocês 12. Mas essa mesa, daqui mais um tempo, muitos outros vão se achegar até ela. Muitos outros se achegarão. Nós estamos entrando numa campanha de vida abundante. E sabe o que significa? Significa que o Senhor está dizendo: tragam mais cadeiras. Coloquem mais cadeiras nessa mesa. Porque muitos se chegarão. Coloquem mais cadeiras nessa mesa. A mesa onde todos nós somos iguais, onde não há julgamento. A mesa onde Jesus nos acolhe, mesmo sendo quem nós somos. Nós estamos prestes a fazer, quantos aí já fizeram as duplas aí para começar a campanha Vida Abundante? Ergue a mão, dá um tchau assim. Se você ainda não fez, aí é uma direção da liderança para a gente poder fazer as duplas. E eu quero estar com alguns de vocês, e nós vamos em casas de Cacoal, e nós vamos levar a mesa do Senhor, o reino do Senhor. Nós vamos levar a palavra do Senhor, e nós vamos fazer isso, sabe por quê? Porque a mesa está preparada, porque o convite não foi cancelado. Jesus está nos convidando, Ele não depende, Ele nos convida. Hoje eu e você somos Pedro e João. E Jesus está dizendo: Pedro e João, vá preparar os preparativos, porque eu quero sentar à mesa com a cidade de Cacoal. Você, Pedro e João, você é essa dupla infalível nesses dias. Pedro e João vai preparar a mesa, porque muitos se chegarão. Hoje, nos próximos dias, nas próximas semanas, nós seremos Pedro e João. E nós prepararemos a mesa para novos irmãos que se chegarão nesta casa. Novos filhos de Deus. Aqueles que nem sabem que existe um propósito de Deus na vida deles, mas eles saberão disso a partir de nós. E a palavra diz então que ali, quando ele está sentado na mesa, ele parte o pão. Ele pega aquele pão. Queria até partir, mas o pão aqui é de mentira. Ele pega aquele pão e ele parte. Ele diz: esse é o meu corpo, rasgado por vocês. Esse é o meu corpo partido por vocês. Eu sou o pão da presença. Ele disse: esse é o meu corpo. Eu, daqui mais um tempinho, estarei lá naquela cruz. E eu quero que vocês entendam isso. Eu estou falando para que vocês saibam que eu avisei vocês. O meu corpo será partido por causa de vocês. E o meu corpo, representado pelo pão, ele é provisão.
Ele é alimento. Mas hoje não é um alimento de fome natural. Hoje esse pão da presença que está nessa mesa, ele é provisão para a fome da nossa alma. Hoje Jesus nos convida a sentar nessa mesa, onde o pão da presença, que é Ele, está aqui. Onde um dia Ele Ele se permitiu ser partido, para alimentar a nossa alma, para alimentar o vazio existencial em nós. Jesus disse, Ele pega o pão, Ele abençoa, Ele agradece ao Pai, Ele diz: filhos, comam de mim e sejam saciados. E Ele pega então ali o cálice, Ele pega aquele cálice, Ele abençoa, e Ele diz: olha, esse cálice representa a nova aliança. Hoje eu estou estabelecendo com vocês uma nova aliança. E Ele derrama ali. Ele diz: essa é uma nova aliança. Esse é o símbolo do meu sangue derramado na cruz do Calvário. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Jesus está ali naquela mesa. E Ele diz para os seus discípulos: pois eu lhe digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, continue com os seus olhos fechados. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele será traído. Com seus olhos fechados, se você puder adorar o Senhor aí no seu lugar, em memória de mim. Quando Paulo, ele fala a respeito da ceia, ele diz: olha, eu estou falando para vocês aquilo que eu recebi do próprio Jesus. Paulo está dizendo: esta mensagem que eu estou anunciando a vocês, não foi homem quem me deu, eu recebi do próprio Jesus. E ele disse: façam em memória de Cristo. Façam em memória de Jesus. Em memória significa todas as vezes que vocês ceiarem, relembrem, repitam, lembrem o que eu fiz por vocês. Lembrem que eu preparei uma mesa, eu preparei um lugar, eu preparei uma mesa para receber todos aqueles que um dia me aceitarem como seu Salvador. Abra os seus olhos por um instante. Nessa mesa, Ele incluiu Pedro, Ele incluiu Judas, Ele incluiu os outros 10 discípulos. Nessa mesa Ele me incluiu. Eu não merecia estar nessa mesa. Eu não era digna de estar nessa mesa. Mas nessa mesa Jesus me incluiu. Mesmo com as minhas falhas, com os meus defeitos, com as minhas debilidades, mesmo com as minhas inseguranças, mesmo com os meus temores, Ele me incluiu nessa mesa. Ele incluiu você. Eu não sei em que lugar você está hoje. Eu não sei como você tem vivido a sua vida com Deus. Mas há um convite dEle para você. Há um convite para que você esteja na mesa até que Ele venha. Até quando nós vamos ceiar, pastor? Até que Ele venha. Porque Ele disse: façam isso até que eu volte. Quantas vezes nós ceiaremos? Até que Ele venha. E até que Ele venha, tem uma mesa para mim e para você. Até que Ele venha, Ele deixou uma mesa preparada para nós, uma mesa espiritual.
até que Ele venha. O convite é o mesmo, o convite não mudou. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele diz mais, Jesus diz mais. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lá no deserto, o povo comeu o pão que descia do céu, que Deus proporcionou ali através de Moisés. Mas Jesus aqui está dizendo: hoje, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: aquele que comer de mim jamais terá fome. Sabe, esse vazio que tem dentro de nós, essa necessidade que tem dentro de nós, a palavra diz que Jesus é o pão da vida, e aquele que come dele não terá mais fome. Aquele que senta nessa mesa, aquele que escolhe sentar na mesa dos improváveis, na mesa, meus irmãos, na mesa que tem eu e você. Essa não é uma mesa de julgamento. Essa não é uma mesa onde eu posso olhar para você e dizer: você não pode sentar nessa mesa. Essa é uma mesa onde cada um faz a sua autoanálise. Essa é uma mesa onde Jesus sabe quem pode sentar nela ou não. Não é uma mesa de julgamento. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor é para todos aqueles que um dia aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. A ceia do Senhor é para aqueles que um dia entregaram as suas vidas no altar de Jesus, e disse: Senhor, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A ceia do Senhor é para aqueles que um dia, pecadores, entregaram suas vidas dizendo: eu não quero viver mais uma vida de pecado. O pecado agora vai ser um acidente na minha vida. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, ela é para os improváveis, para os pequenos, para os grandes. A mesa do Senhor não tem julgamento, tem aceitação, mas tem análise. Por que a mesa é tão importante? E o diabo tem roubado a mesa de nós. A mesa física da sua casa mesmo, mas também a mesa espiritual na presença dele. Muitos não querem mais estar em comunhão. Muitos não querem mais estar envolvidos no corpo de Cristo. Muitos não querem mais estar sentados, porque lá fulano está, porque lá, mas eu não quero mais, porque fulaninho, tilaninho, fez isso, fez aquilo. Na mesa do Senhor não tem julgamento, tem afeto, tem pertencimento, tem partilha, tem comunhão. Na mesa do Senhor tem revelação. Na mesa do Senhor tem resgate, tem cura. Na mesa do Senhor tem libertação. Na mesa do Senhor tem adoração. A mesa é um lugar muito mais poderoso do que você imagina. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar para celebrar a ceia. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar. Ele poderia ter ido para um campo. Ele poderia ter ido para um quarto. Ele poderia ter ido para qualquer lugar. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar. Mas Ele escolhe uma mesa para dizer: na minha mesa não há acepção. Na minha mesa há partilha. Eu fui rasgado para alimentar as multidões que ainda virão. O pão que nós vamos comer daqui a pouco será suficiente para ser distribuído para nós. Mas ainda que de repente, do nada, chegasse mais 100 pessoas aqui, o pão da provisão ia se manifestar. Porque esse pão é provisão.
Esse pão não é só alimento da alma, mas ele é provisão para a sua casa. Ele é provisão para os seus filhos. Esse pão é provisão para a sua família. Esse pão é provisão para os seus sonhos. Esse pão é provisão. Eu não sei se você já viu o milagre de multiplicação. O trem para acontecer é nos ajuntamentos do crente. E a gente diz, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Meu Deus, não vai dar. Jesus, porque crente come, 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 bebe, 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 chora, 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 ora, ora, ora. Não é assim o crente? O que é que o crente faz? Chora, 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 ora, ora, ora e come, come, come. Né, irmãos, tem que cuidar aí, viu? Ó, Jesus está vendo. Então nós precisamos entender que se chegasse mais 100 pessoas aqui, a provisão também chegaria, a multiplicação. E eu estava falando sobre, não sei se você já viu, e aí você está ali num negócio, estava aqui, seja num evento de mulheres ou em casa, você vai fazer e fala, e aí, vai dar, não vai dar, comida vai dar, e de repente, o arroz multiplica naquela panela, multiplica, multiplica, a carne multiplica, a salada multiplica, a mandioca multiplica e vai multiplicando. Por quê? Porque a provisão do Senhor, ela é sobre os seus filhos, a multiplicação. Experimenta isso, irmão. Experimenta essa multiplicação, essa provisão. É lindo. Eu não sei se você já viu aqui em alguns cultos, quando alguns irmãos aí com os carrinhos diferentes, eles passam por você e vão até ali à frente e começam a pegar mais cadeiras. Já viu isso? E começam a colocar mais cadeiras do que já tem. Por quê? Porque as cadeiras não estão sendo suficientes, eles precisam colocar mais cadeiras. Essa cena vai se repetir muito nos próximos meses, nos próximos anos. Sabe por quê? Porque a mesa está posta. E muitos. Você acredita que nós chegaremos a ter mais de um culto no domingo? Porque nós não teremos condições de receber todo mundo aqui. Quantos creem? Só quem tem fé aí. Está muito fraco. Você crê nisso, irmão? Por quê? Porque os famintos chegarão. Os famintos de alma. Os sedentos de alma chegarão. E nós iremos acolhê-los. Por quê? Porque Jesus não cancelou o convite. Se você que não merecia foi convidado, Cacoal merece também. Ontem, enquanto estava em um lugar, no mercado, e eu olhando ali, aquela multidão de pessoas, porque o lugar para ter gente é mercado, não é verdade? E eu pensando, Senhor, como eu posso ganhar essas mulheres? Senhor, como eu posso ganhar essas mulheres? Senhor, tem muitas mulheres em Cacoal, nós queremos ganhá-las. Senhor, como nós ganharemos essas famílias? Tem muitas famílias em Cacoal. Quem está comigo aqui nessa noite? Depende de Pedro e João fazer os preparativos. Cadê Pedro e João aqui nessa noite? Você pode acenar para o alto nessa noite? Nessa mesa ele incluiu você, nessa mesa ele te incluiu e você não merecia. Você não merecia. Você não era digno. Nada do que você fizesse poderia atrair o coração de Jesus. Mas Ele te amou mesmo assim. Ele te amou. E a mesa se estendeu para mim e para você há mais de 2000 anos atrás. Tem um lugar para mim, tem um lugar para você. Há um convite da graça nessa noite. A mesa está posta, a graça nos convida para sentar à mesa. Não só você, mas os amigos também. Os nossos amigos, os nossos familiares, todos eles também são dignos desse convite. Fala comigo assim, na mesa de Jesus, há provisão. Eu não sei o que você precisa, mas na mesa dele há provisão. E eu acredito que muitos milagres vão acontecer nessa noite. Enquanto nós estivermos ceando, provisões serão liberadas sobre as nossas vidas. É só para quem crê. Sabe por quê? Porque o pão é provisão. Toda vez que Jesus está sentado numa mesa, essa mesa tem um propósito. Ela não é à toa. Jesus era intencional em tudo.
Um pouco antes ele estava em uma mesa e uma mulher chegou até a mesa. E ela começa a lavar os pés de Jesus, a ungir Jesus. Na mesa a adoração, você pode se derramar nessa mesa hoje também. Na mesa, os seus discípulos no caminho de Emaús, é na mesa, não é no caminho, mas na mesa, os discípulos abrem os olhos e percebem que quem estava ali era Jesus. E nesse momento, enquanto estivermos aqui participando da ceia, olhos de pessoas se abrirão. E você verá o Cristo vivo, que ressuscitou. Aqueles discípulos ali na mesa, os olhos abriram. E hoje tem uma mesa que pessoas terão olhos abertos neste lugar. Eu estou falando isso porque o Senhor está aqui. E onde Ele está, olhos são abertos. Enquanto nós estivermos ceando, não se preocupe, viva esse momento, porque provisões estão sendo liberadas, porque o pão da presença está aqui. Ele está aqui. Diga, Ele está aqui. Diga, Ele está aqui. Eu quero pedir para colocar uma música. E eu queria que você não fechasse os olhos nesse momento. Você vai acompanhar a letra no telão e você vai cantar o convite da graça para você. O convite que não foi cancelado. Ele morreu por mim e por você. E sabe de uma coisa? É tão bom saber que há lugar na mesa para mim. Talvez você chegou aqui com uma vida indigna, cheia de pecado. Talvez você chegou aqui e talvez você não se sinta digno de estar nessa mesa. Mas se hoje você decidir aceitar o convite da graça para sentar nessa mesa, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Não vai te faltar nada. Na mesa de Jesus não te falta nada. Não falta alegria, não falta tristeza. Não falta vitórias, não falta lutas. Na mesa de Jesus tem tudo. Mas até aquilo que falta é suficiente para nós. Até aquilo que nos falta é provisão.